me acompanharem numa oração, para que aqui, juntos e juntas, possamos serenar nosso coração, afinar o nosso pensamento, pensando mesmo numa melodia. Que hoje, Senhor, possamos escutar a sua melodia, a sua música, a sua voz. Que ela possa calar fundo dentro de nós, trazendo sentido, trazendo aprendizado, despertando o amor, a semente do amor. Se conosco, Senhor, somos ainda muito pequenos. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar sobre Deus. O tema da palestra é: onde está Deus? Cadê Deus? Onde a gente encontra Deus? E aí a gente pode fazer algumas reflexões. Primeiro, de modo geral, todas as culturas, as civilizações buscam Deus. Buscaram em algum momento da sua história e responderam a essa pergunta: onde está Deus? De forma diferente. É importante a gente perceber o quanto ainda somos infantis, espiritualmente falando, no sentido de começarmos ainda a compreensão, o aprendizado. Então, essas respostas, às vezes, foram compreendidas nas culturas, nos países, nas religiões, de forma concreta. E aí, o nosso pensamento foi caminhando e aquela resposta muito concreta foi deixando de fazer sentido. É por isso que em algumas culturas a crença em Deus está abaladíssima até. Porque a resposta sobre cadê Deus, quem é Deus, foi ficando muito esquisita, muito difícil de aceitar. Uma coisa para a gente lembrar e ver a dimensão disso. Existe aí, né, a fala, embora quando a gente procurar no Google, não dá para saber como é que foi exatamente, mas falou-se muito que Yuri Gagarin, quando chegou, né, pertinho ali da Lua, ele falou: não vi Deus por aqui. Há quem diga que não foi exatamente isso, não foi isso que ele falou. Foi um líder político russo que falou: o Yuri foi para a Lua e não viu Deus lá. Mas vejam, gente, como é que é isso, né? Eu fui pesquisar porque essas coisas eu nunca guardo. Quantas galáxias existem? De 100 bilhões a 2 trilhões. Não dá nem pra gente saber o que é isso, né? Que número é esse? O que isso quer dizer? Só quer dizer pra gente que o universo é gigantesco. E Deus ia estar na Lua? Como assim? Entendem assim? Que nós fizemos assim, um esforço de colocar Deus numa visão humana. Eu me lembro da filha de uma amiga, na época ela tinha uns 3 aninhos, e ela viu o Papai Noel, era Natal, né? E ela falou: olha Deus! E o irmão dela, muito mais velho, morreu de rir. Porque assim, para aquela criança pequena, o que ela conseguiu compreender, o que ela já viu, porque existem muitas imagens assim, Deus como um senhor idoso de barba branca. Tem uma beleza na imagem, mas é pura metáfora, que é o que? É a sabedoria da velhice. Deus é sábio. Conseguimos ver aí um atributo de Deus. Mas colocar ele no ser humano, colocar ele num lugar no universo, isso é muito pequeno. Isso mostra o quanto a gente ainda tem dificuldade de entender Deus. Né? E aí o Espiritismo, no seu começo, porque foi assim, o primeiro livro espírita foi publicado em 1857 pelo Allan Kardec, lá na França. A primeira pergunta dele é uma pergunta muito marcante. Né? Ele pergunta: que é Deus? Não quem é, nem onde está, mas que é. Como é que a gente pode entender Deus? Porque ali ele já tinha caminhado um pouco, né, em compreender que Jesus não é Deus. Porque nós também fizemos isso, né, na nossa infantilidade, de olhar para as coisas espirituais. Nós colocamos a divindade toda em Jesus. Não, Jesus não é Deus. Jesus é um Espírito perfeito. Perfeito. Por isso que a gente pode orar para Ele e Ele nos responde. Mas nós conseguimos enxergar Jesus? Não, nós não temos essa capacidade ainda. Esperamos ter um dia, né? Mas Ele não é Deus.
Porque Deus não se restringe a um ser humano. Deus é muito mais do que isso. Aí a resposta dos espíritos é super curta, constrangedora, porque é difícil de entender. Eles respondem assim: Deus é a inteligência primária, criador de todas as coisas, é uma inteligência. Deus é uma inteligência, não é um ser com corpo físico. E aí a gente volta nas perguntas, porque essa busca por Deus é uma busca nossa. As culturas buscam Deus, mas nós individualmente também buscamos. Muitas vezes nós buscamos Deus na comida, nos relacionamentos, na internet, no sexo, nas paixões. A gente está buscando Deus. A gente está buscando sentir paz. Essa paz é conexão plena com Deus. Quando a gente conseguir sentir essa conexão, porque o sentimento mais forte vai ser essa paz que a gente busca. Então a gente está buscando Deus. Só que muitas vezes a gente busca de forma estranha, equivocada. Busca, mas não quer tanto achar, porque sente muita culpa. Grande parte das nossas questões de relacionamento tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Se eu estou brava com Deus porque Ele não me atendeu aos meus caprichos, se eu não estou entendendo o que Ele quer de mim, aí eu fico descontando isso nas pessoas. Então, a gente pode pensar que aquela pergunta que muita gente faz, onde estava Deus que deixou acontecer tal coisa? Não é? É uma pergunta importante, uma pergunta profunda, que deve ser ouvida e respeitada e respondida, porque enquanto a gente não responde isso, a gente não sossega o coração. Cadê Deus? Onde está Deus? Que é Deus? Essas perguntas que envolvem, né? Pelo menos um pouquinho de compreensão sobre Deus. Eu fiquei me lembrando de alguns filmes, não sei se vocês conhecem, mas mais antigos, que coloca Deus como pessoa, né? E aí, mas faz disso uma comédia. Então, por exemplo, tem um filme brasileiro, que Deus é Brasileiro, eu acho que chama. O Antônio Fagundes faz o papel de Deus. E tem um outro estadunidense que é com Morgan Freeman. Não lembro mais o nome. Todo Poderoso, o nome do filme. Bem década de 90, né? E ele é Deus. Eu não lembro qual dos dois, sabe, minha gente? Me desculpem a falta de memória. Mas tem um desses dois filmes que, na hora que o personagem principal está conversando com Deus, ele fala assim: mas você não tira férias? Fala para Deus, né? Pergunta para Deus: você não tira férias? E Deus responde assim: ah, tiro sim, você nunca ouviu falar da Idade Média? É uma brincadeira para dizer: poxa, onde é que estava Deus que deixou as grandes tragédias que aconteceram durante a Idade Média, né? Existem grandes tragédias na história da humanidade, não é, minha gente? Ou pequenas tragédias cotidianas que a gente tem acesso, né? Violência, nem preciso falar, porque nós estamos mergulhados nisso, né? E aí, muitas vezes, a pergunta é essa: por que Deus deixou? Por que isso aconteceu? Cadê Deus? E aí, isso me lembrou também, já volto para tentar responder essas perguntas, né? Mas nesse livrinho aqui, que é o Libertação, da série do André Luiz, ele é mais ou menos o quinto, tem um momento que o benfeitor aqui, sempre tem um benfeitor, né? Ou seja, alguém aqui no mundo espiritual que vai conduzindo o André Luiz e vai respondendo as questões, vai trazendo grandes ensinamentos. Nesse daqui ele tem um nome diferente, é o Búbio. E o Búbio está ali nesse momento do livro, conversando com uma pessoa que se matou. Teve todo um contexto, e esse contexto é importante, né? Então, era uma mulher casada. Este moço, o marido dela, eles tinham uma filha, que era pequena na época. Esse moço estava, assim, trabalhando, de repente teve um crime, e ele foi acusado injustamente. E foi preso. E estava lá, amargando na prisão, e a família toda, assim, passando, não só pela pobreza material, mas por esse senso de injustiça. A mãe dele morre de desgosto, vai adoecendo, cai no estado depressivo, acaba falecendo. E ela, né, que era a esposa, ela se mata. E aí, quando ele vai conversando com ela, porque os bons espíritos, quando vêm conversar com a gente, vêm nos socorrer. Eles não nos criticam. Eles falam com amor, com carinho e nos chamando para nos levantarmos, para acender a centelha divina que tem dentro de nós. Então, o Búbio estava fazendo isso aqui, falando com todo carinho com ela. E ela fala assim, teve todo um processo até para ela despertar, porque ela estava como se estivesse sonâmbula, né? Inconsciente. Mas ela fala, quando ela consegue: infeliz de mim, aceitando a amargosa realidade. Porque primeiro ela pergunta: eu não morri? Porque ela se suicidou, ela achou que ia acabar com a dor, né? É isso que a pessoa
que escolhe se matar está buscando, ela não quer acabar muitas vezes com tudo da vida, com todos os vínculos, né? Não é isso, ela quer acabar com a dor, ela acredita que existe o nada. Vejam que tarefa importante das religiões, principalmente das religiões espiritualistas, de provarem e mostrarem que não existe o nada, não existe o depois, não aconteceu nada. Não, existe a continuidade da vida. A vida não para. Perder alguém é difícil, sofrer uma tragédia como eles estavam sofrendo deve ser muito pesado, muito difícil. Mas acabar com a vida não vai resolver o problema, né? Então primeiro ela desperta, nossa, eu estou viva? O que aconteceu? Ele explica um pouquinho para ela e ela fala isso, infeliz de mim. E ela diz, onde estava Deus que não me socorreu a tempo? Entende essa pergunta que muitas vezes a gente se faz quando vivencia uma tragédia, quando vê uma tragédia, cadê Deus? E aí ele responde assim, a pergunta é inoportuna. Vou traduzir de um jeito mais do nosso tempo, né? Acho que a gente podia pensar assim, você está perguntando errado, sua pergunta está errada. E ele diz, você procurou saber onde você se encontrava a ponto de se esquecer tão profundamente de Deus? A bondade do Senhor nunca se ausenta de nós. Se transparecia da bendita oportunidade terrena que te conduzia à vitória espiritual, ou seja, só o fato de estarmos encarnados já é um sinal da bondade divina. Porque se a gente tivesse a dimensão de lembrar como é que a gente estava antes, a gente ia saber que a gente está muito melhor agora. Estar encarnado é uma grande oportunidade. Reside também agora nas lágrimas de contrição que te caminham à regeneração salutar. Olha, são poucas palavras, as palavras são difíceis, mas o que ele está dizendo? A oportunidade da encarnação já era uma expressão da bondade divina e agora a sua dor também é. Por quê, gente? Porque a dor nos mobiliza. A dor faz a gente sair do lugar. A dor faz a gente mudar de ideia. A dor faz a gente perdoar. A dor faz a gente recomeçar. Então a dor faz parte. Isso nos lembra um momento da carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta. E ele fala assim, em um momento que eu estava com, como que ele fala? O espinho na carne, eu orei. Ele não conta o que é, ele só usa essa expressão, eu estava vivenciando um espinho na carne. Gente, vamos imaginar? Você está com um espinho assim, em alguma parte do seu corpo, um negócio dolorido, né? Então provavelmente um grande problema moral ele estava vivendo, ou psicológico, a gente diria hoje, né? E aí ele rezou, e ele fala, rezei 3 vezes. Então ele rezou assim com muita força, e sentiu a resposta de Jesus. E Jesus fala assim para ele, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, Jesus está dizendo, não vou tirar o espinho. Por quê? Conforme a gente sofre, conforme a gente se vê fraco, é que a gente consegue levantar e se fortalecer. A partir disso, Paulo escreve assim, então, quando sou fraco, sou forte. Essa frasezinha, quando sou fraco, sou forte. Se a gente ler só ela, a gente não vai entender que não é uma brincadeira com as palavras, é muito mais do que isso. É entender que na dor, no sofrimento, é o momento mais propício para eu me conectar com Deus. Por quê? Porque eu deixo a minha onipotência de lado. Muitas vezes a nossa dificuldade em relação com Deus é porque a gente quer ser Deus. Não é isso que está lá no mito de Adão e Eva? Adão e Eva é um mito no seu sentido mais simbólico da palavra, é uma metáfora. Então, tem alguém, né, a serpente fala para Adão, você pode virar Deus, você pode fazer o que você quiser, liberdade total, não precisa seguir norma nenhuma, você vai virar Deus. Só se fazer tal coisa, que é comer a fruta, né? Não é maçã, é fruta. Mas aquilo é simbólico. O que é a fruta? É a fruta do discernimento do bem e do mal. Ou seja, dentro de nós está muito claro o que pode e o que não pode fazer para contribuir com o desenvolvimento da humanidade. Tem coisas que eu faço, tem coisas que nós vemos por aí, que só traz destruição, a gente sabe disso. Essa noção do que eu posso fazer que ajuda os outros, o que eu posso fazer que atrapalha os outros, está dentro da gente. Desde as coisas mais horrorosas que a gente vê, até as mais pequenas, como por exemplo, estacionar num lugarzinho que eu vou atrapalhar um pouquinho a pessoa, não tem problema não. É um mal, já é um mal. Essa definição do que é o bem ou o mal, isso que é a fruta. Né? Então, não dá para comer dessa fruta. Por quê? Porque já está decidido o que é bem e o mal. Está na lei de Deus o que é o bem e o que é o mal. Então, quando
a gente se sente mal, angustiado, triste, esse é um momento potente para a espiritualidade. É a hora que a gente se abre. Então é por isso que Paulo fala isso. Quando eu sou fraco, na verdade eu sou forte, porque é o momento que eu me conecto. Então como é que a gente faz para tentar entender Deus? Onde está Deus? Há uma resposta muito comum e muito profunda também que diz: Deus está em tudo. Está no mínimo, no mais pequenininho, no átomo e no máximo, nas grandes galáxias. Deus está em tudo. Nossa, mas é difícil para a gente entender isso em termos concretos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a lei divina está escrita em todos os lugares, no mínimo e no máximo. A lei divina. E que lei é essa? A lei do amor, a lei da evolução. E tem também outras formas da gente separar as leis. A lei do trabalho, a lei da destruição também faz parte, né? Porque a morte também faz parte da construção novamente. Então tem uma série de detalhes da lei, mas sobretudo o quê? O amor, o perdão, a caridade, o recomeço. E como é que fica então o nosso relacionamento com Deus? Conforme eu consigo dialogar com Ele, eu dou espaço para Ele. Muitas vezes, na nossa infantilidade, a gente quer tudo do nosso jeito, como as crianças fazem, né? Aqui quando a gente fala da infantilidade, não é no sentido de desprezar as crianças, não é isso. Até porque Jesus falou: vinde a mim as criancinhas. A gente precisa parecer com criança para conseguir entrar no reino dos céus. Porque tem uma luz que só está na criança. Uma pureza, uma tranquilidade, uma entrega, né? A criança saudável, ela está entregue. Ela não precisa se preocupar com uma série de coisas, porque os adultos cuidam por ela. E é isso mesmo. Essa comparação é perfeita na nossa relação com Deus. Eu preciso entregar várias coisas. E tem uma outra parte que é minha. Porque Deus, né, na forma como Ele construiu o universo, conta com as pessoas. Muitas vezes eu vou ser ajudada por meio de alguém. A grande parte das vezes, né? Alguém vai me falar alguma coisa. Não só no momento difícil, palavras que me reanimam. Não só isso. Também os nossos desafetos. É ali a força divina nos fazendo caminhar. Aquela pessoa tóxica. Ai, gente, ainda está na moda, né? Falar essa termo. Não sei, de repente tem outro que eu não estou sabendo. Mas o que quer dizer que o outro é tóxico? Parece que é uma forma de eu não olhar no espelho e ver que eu também sou tóxica. Quem é que não é tóxico? Quem é que não é difícil? Não existe. Aqui, no nosso nível de evolução, nós somos todos difíceis. Mas, na experiência, no caminho, a gente vai melhorando devagarzinho. E quando a gente pensa um pouco assim, né, nos apóstolos de Jesus, nas pessoas que conviveram com Jesus, a gente vê que eles erraram, que eles duvidaram. Poucos conseguiram se entregar tão rapidamente assim a Ele. Poucos. E isso mostra para nós quem nós somos. Nós também precisamos ainda de muito caminho. Estamos longe de sermos pessoas evoluídas, né? E veja, no nosso nível, quando a gente encontra alguém muito evoluído, a gente fica até constrangido. Perdão, a gente fica até constrangido, não fica? No nosso convívio real, um erra aqui, o outro erra lá. A gente está sempre errando e aprendendo. Agora, se eu estivesse convivendo com um espírito muito evoluído, nossa, que mal-estar. Então, a gente precisa conviver entre nós mesmos, né? Cada um olhando para si e dando o melhor de si. Aí a gente consegue aproveitar melhor essa encarnação. Estar encarnado é uma bênção, é uma prova de que Deus está cuidando de nós. Não lembrar das minhas encarnações passadas, outra prova, porque isso ia me perturbar muito. Ter a oportunidade de reencontrar desafetos. Perfeito, porque enquanto eu não tirar todo o conflito de dentro do meu coração, eu não consigo evoluir. Então, se tem uma pessoa que não me perdoou e que eu não perdoei, aquele negócio me incomoda, eu tenho que voltar lá. Como se estivesse limpando a casa e fica uma sujeirinha, uma mancha ali. Você fala, gente, essa mancha aqui, vou varrer, beleza, você vai, aí não sai. Agora só jogando água. Não vou jogar água não, estou com preguiça. Não adianta, a mancha fica lá. Então é isso, né? O nosso coração, ou pensando em termos espíritas, o nosso perispírito fica com manchas da nossa própria história. Como é que saem essas manchas? Só no amor, só no perdão, só no recomeço.
Então, estar encarnado é uma bênção, porque o tempo todo a gente pode recomeçar, a gente reencontra, é difícil, mas olha, tudo que é difícil é a nossa oportunidade de transformação. Tudo que é fácil, fluido, a gente nem pensa, a gente nem olha no espelho, a gente nem tem a oportunidade de se conhecer. Mas é nos momentos difíceis que a gente consegue provar para a gente mesmo que primeiro a gente é capaz. Bom, vou buscar Deus, a gente busca, que bom, né? Que bom que tem aquelas pessoas que se dizem, não acreditam em Deus, mas aí qualquer coisa acontece e reza. Que bom, tem um momentinho então que ela busca. Essa busca pode ser muito transformadora. A gente não tem ideia do quanto as pessoas estão se transformando. Porque tem hora que a gente disfarça, né? Até que de repente a gente vê que passou um tempo e aquela pessoa já não pensa mais como ela pensava antes. A literatura espírita está cheia de casos de pessoas que vão tendo uma postura muito brava, muito violenta, muito agressiva, e depois com o tempo ela vai se transformando. Primeiro tempo, e segundo o amor, que aí de novo é misericórdia divina, porque Deus vai dando oportunidade de virem assim os espíritos mais evoluídos no amor, que faz um monte de gente levantar. Sempre que a gente tem um espírito missionário, a gente pode perceber, o entorno todo se levanta, porque vai se contaminando, né? Se muitas vezes a gente fala assim, ai, essa pessoa tem uma energia negativa, eu escuto muito isso, essa pessoa tem uma energia negativa, ela é pesada. Então, eu acredito, né? Eu entendo o que a pessoa está dizendo. Só que o contrário também é verdadeiro. Aquela pessoa que faz um esforço para melhorar o seu padrão vibratório, né, que a gente chama de energia, ela também vai contaminando. O sorriso verdadeiro, o verdadeiro, ele contamina. O gesto de amor contamina. Vocês já devem ter visto, né? Tem um pedinte assim na rua, uma pessoa dá dinheiro, aí as outras também vão dando. A gente também se contagia. E olha que desafio que a gente tem no dia de hoje. Do que eu estou me alimentando para me contagiar? Se a gente bobear, hoje a gente fica na tela, só vendo coisas que não despertam em nós nenhuma força mais positiva. Então, às vezes não é nada ruim, é bobagem. Mas também não é nada que te acrescentou, e você fica ali 1 hora e meia. Quando você pensa, espera aí, o que eu fiz com o meu tempo? Né? O tempo é algo muito precioso no momento que a gente está. Porque a gente vive, enquanto planeta, um momento delicado. Não dá para dizer que não é delicado, é só a gente olhar as notícias. Não tem como. Realmente, a gente olha e vê muita maldade por aí, que acontece. Só que, também, nunca a gente teve tanto esclarecimento. Nós estamos muito mais esclarecidos em relação à realidade espiritual. Nossa visão mudou. Então, o convite é maior. E a responsabilidade também. Tudo que a gente pensa toma forma. Gente, tudo. Olha o que quer dizer isso. Aquelas bobagens que eu penso, vira forma. Então, os espíritos estão vendo tudo que eu penso. E o que eu penso toma forma. Eu preciso tomar cuidado com o que eu penso. Olha que responsabilidade. Isso não quer dizer que a gente vai da noite para o dia conseguir ter só pensamento puro. Não vamos, tudo bem. Mas conforme eu vigio o meu pensamento, eu vou fazendo dele uma arma do bem. Eu vou contribuindo com o meu entorno, com boas vibrações. Então, a oração, por exemplo, quando eu oro para pessoas que estão passando por dificuldades, o meu pensamento toma forma. Então, estou orando para alguém que está passando um momento difícil. É como se eu estivesse dando um abraço, mas sabe aquele abraço? Não é qualquer abraço, não. Aquele abraço que te acalma. Aquele abraço que você sente assim, nossa, eu não estou sozinho. É isso que a prece faz. Agora, vamos pensar junto aqui. Quando a gente olha para o lado e vê tragédias acontecendo, aquelas pessoas responsáveis pela tragédia, não só as vítimas com certeza, mas talvez para as vítimas a gente já tenha mais o hábito de orar. Eu quero dizer aqui sobre a importância de orar para os algozes, aqueles que estão fazendo essa violência. Então, a minha oração, por mais que às vezes a gente esteja com raiva da situação, né? A minha oração vai ser um abraço para aquela pessoa. Porque se ela está se entregando, eu brinco assim, ladeira abaixo, para fazer coisas ruins, é porque ela deve estar com muita coisa ruim dentro dela, muita revolta, muita raiva, muita mágoa, muita desesperança. A minha oração vai ser soprar uma chama. A chama da consciência, a chama do amor.
E aí pode ser que ela pare de fazer aquilo, pelo menos, ou agora, ou daqui a pouco. Aqui no Espiritismo, o tempo, gente, é totalmente relativo. O tempo é um patrimônio, né, que a gente precisa aproveitar. Mas a minha pressa, não, eu quero que essa pessoa pare de fazer coisa errada hoje, amanhã no máximo. Isso não faz sentido, porque o tempo de transformação da pessoa é dela. Mas e o meu? O Espiritismo nos chama muita responsabilidade, né? Isso nos lembra uma frase do Chico Xavier, que eu ouvi recentemente, muito forte. Ele fala assim, ó: se eu fosse esperar as condições ideais para começar o trabalho na seara espírita, não teria começado. Ou seja, a gente vai fazendo o que pode, a gente vai fazendo bem, conforme dá mesmo. Eu não preciso estar perfeita. Não, eu tenho que estar com a vida arrumada para vir dar uma palestra aqui. Não espere por isso. É o contrário, na verdade. Conforme eu venho trabalhar no bem, compartilhar uma coisinha boa que eu aprendi aqui ou ali, eu vou me melhorando. Conforme eu trabalho, né, eu consigo trabalhar dentro de mim. E essas coisas vão acontecendo naturalmente. O próprio Emmanuel, né, que é o espírito guia do Chico Xavier, escreveu isso no livro Pensamento e Vida. Tem um capítulo que chama Trabalho. E ele diferencia dois tipos de trabalho. Ele fala, existe o trabalho-ação e o trabalho-serviço. Eu já falei disso, tá, minha gente? Então, muitos de vocês já me ouviram falar. O que é o trabalho-ação? É aquele trabalho que muda o meio. Então eu posso, vou falar do mesmo exemplo, né? Vim limpar o chão. Eu mudei o meio, ficou limpo. Bom. Agora, o que é o trabalho-serviço? O trabalho-serviço é quando eu aproveito essa oportunidade, pode ser a mesma, é de limpar o chão. Mas eu me transformo com ela. Eu estou aberto. Não tenho no trabalho aquele peso, que saco, que difícil. Aquela coisa de não entender que o tempo trabalhando é um tempo de transformação. É um tempo de mudança interna, se eu abrir meu coração para isso. E aquela sensação de dever cumprido, ela é, como está num dos livros do André Luiz também, ela é o salário da paz. Fazer o que a gente pode, fazer o meu melhor, isso é libertador. Isso opera a saúde mental da gente. Não cair na inércia. E nem querer fazer o que é de Deus, né? Nem querer ser Deus, mas fazer o meu melhor. Eu comigo mesmo, no diálogo da minha consciência, no diálogo com a espiritualidade. Porque muitas vezes nós ficamos acostumados a ter um intermediário que nos aprova. É um padre, ou às vezes uma pessoa, em qualquer meio religioso. Se fulano falar que eu fiz certo, então eu estou certa. Agora, aqui o Espiritismo nos convoca a responsabilidade, a vida adulta. É cada um consigo mesmo. Olhando no espelho, dialogando, orando. É assim que a gente vai tendo a resposta. Será que eu estou indo bem? O que está faltando? O que eu não estou vendo? O que eu posso fazer para melhorar hoje? O que eu posso ajudar? Perdi a oportunidade de ajudar alguém. Gente, não perde? A gente perde. Vem me pedir, você fala, não quero. Aí depois fala, meu Deus, não podia ter ajudado, né? Não tem problema. Dá uns minutinhos aí, daqui a pouco vem outra situação. A vida hoje é muito carente, né, de encontro. Então tá assim, constante a nossa chance de ajudar. E lembrando, né, quando eu ajudo alguém, o maior beneficiado sou eu mesmo. Porque se é do mérito dessa pessoa ser ajudada, uma hora ela vai ser ajudada. Agora, eu que ajudo, porque escolhi, eu opero saúde mental dentro de mim, eu me transformo. Isso é trabalho, serviço, eu estou em serviço. Serviço de quem? De Deus. É assim que eu vou encontrando Deus. Na vida, no contato com as pessoas, nas respostas que a vida vai me trazendo. E um dia a gente vai ter, né, a oportunidade de compreender melhor Deus. Hoje o que a gente consegue entender é isso, é uma inteligência constante, como se fosse uma chuva de amor, de renovação, o tempo inteiro. Qualquer pessoa, a qualquer momento, pode se conectar com Deus. Não importa a sua evolução espiritual. Se falar com Deus é coisa dos espíritos evoluídos. Não. As crianças fazem isso belamente. Né? Não precisa ter desenvolvimento intelectual, nem moral, nem espiritual, não. É só querer mesmo. Porque o número, o contato do WhatsApp de Deus está dentro da gente. Todo mundo tem. Veio aqui, está formatado em nós. Então a gente pode entrar em contato. E sempre que a gente entrar, a gente renova tudo. Renova o nosso corpo, renova a nossa mente, a gente fica diferente. Então, isso parece ser
A forma de responder, onde está Deus? Está aqui, dentro de nós, ao nosso redor, em várias oportunidades. Está na dor, está no sofrimento, está na alegria, está nas pessoas que precisam de ajuda, está nas pessoas que nos alegram, está por aí, o tempo todo. Só falta a gente perceber. Bom, vou encerrar por enquanto. Agradeço a atenção de vocês e convido novamente, vocês se unirem comigo numa oração. Quem quiser fechar os olhos, se sentir mais à vontade, que possamos respirar fundo, aproveitando os pulmões que Deus nos deu, justamente para essa conexão, para essa calma. Senhor, o Senhor que nos conhece por dentro, que conhece as nossas falhas, os nossos medos, os nossos erros, que nos ama de um modo que nem conseguimos imaginar. Nos ajude, Senhor, a mergulharmos nesse amor, para que possamos, hoje mesmo, nos melhorarmos. Que assim seja.